Oi, turma, aquele abraço, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé, o programa que foi sucesso no rádio, agora em lives, através do Instagram, @Antônio Tilemon, lá no nosso canal do YouTube, onde as lives todas elas ficam arquivadas, já temos 115, desde 5 de maio para cá. Não é Antônio Tilemon, é o nome do programa, Papo com Tilé. O canal do YouTube é Papo com Tilé, né? No encerramento desta live, aqui no Instagram, nós colocamos a live por umas 12, 15 horas, mais ou menos, no IGTV do próprio Instagram. Para quem não pôde assistir na hora, ao vivo, poder assistir também. Mas para você, que um dia lá na frente, poxa, Carlos Joel falou alguma coisa, eu queria conferir. Aí você vai lá no nosso canal do YouTube, o Papo Continuar, e consegue. Todas as lives estão arquivadas definitivamente lá, né? Existem sem número de publicações, também da minha época da Rádio Metrópole, Papo com Tilé, né? Mas você procura na nossa bio aí o link certinho que você já cai no Papo com Tilé de lives, não da época da Rádio Metrópole. Muito bem, dito isto, hoje eu vou conversar com o Carlos Joel, que é o presidente do NIRB Futebol Clube, e devo confessar aqui por quem eu estou torcendo que se classifique para a primeira divisão do futebol da Bahia, por uma razão muito simples. Eu gosto de gente profissional, sabe? Gente que saiba trabalhar, o produto pode ser novo para ele, mas com toda certeza tem a marca da Unib nas costas, né? E aí a coisa já é mais profissional. Eu não gosto, por exemplo, e eu estou falando isso aqui durante um tempinho só, viu, Casual, para poder esperar o pessoal ir entrando aí. Eu não gosto, por exemplo, desse negócio do campeonato da segunda divisão começar após o campeonato da primeira. Porque aí existe uma série de acordos, sabe? Coisas que não cheiram muito bem, né? Gente tirando jogadores do Atlético de Alagoinhas, gente tirando jogadores do Fluminense de Feira, porque tem dinheiro, acha que o dinheiro compra tudo, né? Eu acho que não é bem assim. Porque quando os campeonatos... Já comecei isso com o presidente da Federação, Ricardo Lima. Quando os campeonatos forem começados numa mesma época, começou da primeira, começa da segunda, aí sim a gente vai ter um peso igualitário para todos, né? Tudo bem que você pode dizer assim, mas a Unib também deve ter recursos financeiros para bancar. Sim, mas a gente vê um trabalho profissional chegando. É diferente dessas coisas de costurar acordo, Colo-Colo costurando acordo com o Docimel, Barcelona tirando jogadores do Atlético de Alagoinhas, quer dizer, é um negócio que para mim não cheira muito bem, sabe? E como eu gosto de ser autêntico, eu falo aqui as minhas opiniões, né? Eu não gosto de me intrometer na resposta do convidado. Tipo, por exemplo, eu pergunto uma coisa, ele responde a minha pergunta e eu vou contestar a resposta dele. Pô, gente, pelo amor de Deus. Eu tenho visto programas de rádio aqui em Salvador que para mim são deprimentes. O cara coloca o ouvinte para dar opinião no ar, né? Aí quando o ouvinte diz uma coisa que ele não agrada, que não agrada a ele, que está apresentando o programa, o cara só falta pegar o ouvinte pelo pescoço, invadir o telefone, entrar no telefone, pegar o ouvinte pelo pescoço e, pelo amor de Deus, temos que respeitar a opinião de todo mundo, né? Eu não faço live para ficar aqui querendo que o convidado responda aquilo que eu quero ouvir, não. Eu interrompo muito pouco, inclusive, porque eu gosto de deixar o convidado à vontade, para que ele externe o seu ponto de vista, né? E eu não estou aqui para contestar ninguém. Bom, dito isso, Carlos Joel, vamos começar a nossa live para que o público que nos acompanha, já há 44 anos que eu estou nessa coisa de comunicação, vou completar agora no dia 9 de dezembro, 44 anos, ininterruptos, né? Desde o meu primeiro ano, de 76, lá na Rádio Cultura, eu com apenas 16 anos de idade estava transmitindo meu primeiro jogo como repórter, lá na cidade de Vitória da Conquista. Então, a minha primeira pergunta é a pergunta que eu fazia, na maioria das vezes, ao convidado que ia ao programa na Rádio Metrópole pela primeira vez, né? Cheguei a repetir muito pouco, dos quase 800 que fiz lá. Mas eu gosto de que o convidado se apresente, né, para que o público conheça a pessoa. Como essa é a primeira vez que eu estou fazendo uma live com o Carlos Joel, eu vou fazer, então, a pergunta, como eu abria lá na Rádio Metrópole. Quem é Carlos Joel? Boa noite, mestre. Boa noite, Tilemon. É um prazer estar falando contigo, com o seu público, e dizer que estou muito contente de trocar ideias com alguém com a experiência profissional que você tem. Nós, como eu costumo dizer, temos muito pouca experiência no ramo do futebol, até porque a nossa atividade é outra. Então, Carlos Joel, eu sou um advogado, que advoguei durante mais de 20 anos
principalmente na área de consultoria pública a municípios. Sou de Alagoinhas, desde aproximadamente 15 anos que nós fundamos a rede de ensino NIRB. Hoje estamos instalados são 26 IEs, instalados em 16 cidades do Nordeste, em 7 estados, e controlamos algumas outras atividades. Então, eu sou advogado por formação, empresário por opção, por cansaço da advocacia e enveredei pela área empresarial. E hoje controlamos uma rede de ensino e algumas outras atividades correlatas, que todas elas também vinculadas ao projeto de ensino. Muito bem. Como é que nasceu a ideia de fazer o NIRB Futebol Clube? A faculdade, como que nasceu essa ideia da faculdade de lançar o seu time de futebol, Casuel? Olha, nós temos um projeto que é transformar o ensino em atividade prática para os nossos alunos. Então, nós temos, na área de gastronomia, nutrição, nós temos restaurante. Na área de cosmético, de produção de produtos de beleza, nós montamos uma fábrica de cosméticos que funciona em Feira de Santana. Então, o projeto do time, ele também vem com esse apêndice, de ser um projeto onde o nosso estudante tenha uma área de atuação que lhe permita entender o ramo da atividade que ele está desenvolvendo. E o futebol, ele é muito vasto. Ele tem possibilidade para o aluno do marketing ao aluno da educação física. Então, nós incluímos, num projeto como este, um universo de aproximadamente 8 a 9 profissões que estão intrinsecamente ligadas à atividade do futebol. O administrador, o advogado, o psicólogo, o nutricionista, o fisioterapeuta, o educador físico, o técnico de futebol, que é um curso também que nós criamos recente, que está na fase de iniciar a operação a qualquer momento. Então, com isso, nós construímos a possibilidade, da mesma forma que fizemos com os outros cursos. Na área de veterinária, por exemplo, nós construímos uma fazenda-escola que ela produz do peixe ao búfalo, do laticínio à carne processada. Então, a ideia do time foi, inicialmente, fazer um time para possibilitar os nossos alunos dos diversos cursos que estão envolvidos como um campo de trabalho. É tanto que nós contratamos os nossos egressos para atuar no time, e da mesma forma que os nossos alunos participam deste processo de formação. Então, no ano passado, nós estávamos em Alagoinhas. Os alunos de Alagoinhas estiveram envolvidos em todo o processo da fisioterapia, da psicologia, da nutrição. E este ano, aqui em Salvador, nós selecionamos alguns estudantes que passaram a trabalhar nesse projeto. Então, como no projeto ele é mais amplo ainda, nós resolvemos também, nós hoje estamos em 17 cidades do Nordeste, o projeto é criar dentro de cada unidade de ensino desta um ambiente de escolinha de futebol. Com isso, nossa coordenação de educação física em cada cidade e os nossos alunos e egressos vão ter a possibilidade de trabalhar conosco, fazendo a formação de jovens atletas. E com isso, possibilitando também que esses jovens que ingressem no nosso projeto possam também ter a possibilidade de ser um estudante da faculdade e com isso também ter uma profissão, porque o nosso projeto maior é fazer com que a profissionalização do futebol no nosso ambiente ele seja um vetor de inclusão de pessoas no projeto de formação. Uhum. Agora, você disse uma coisa aí, Casuel, que é interessante. Você disse que não entende muito de futebol, né? Então, quem é a pessoa que você mais ouve? Quem é aquele que é o seu, digamos assim, seu conselheiro no aspecto futebol, para que você possa tocar o NIRB Futebol Clube? O primeiro são os livros, né? Primeiro são os livros. Acho que o maior conselheiro que você tem é pesquisar tudo o que acontece, tudo que existe, os comportamentos, as condutas, as expertises que a história nos entrega. Seja de comportamento, seja de tática, seja do que for. Primeiro ponto. O segundo ponto, os nossos egressos que estão conosco, alguns deles muito envolvidos com o futebol, eles estão sempre perto da gente, discutindo conosco. É a primeira pessoa que eu ouço para ouvir, do ponto de vista crítico, esse comportamento. E a partir daí, os profissionais que atuam na área.
O Laelson, por exemplo, é um profissional que nós já temos algum tipo de relacionamento há algum tempo, porque nós o contratamos ao ano passado para que ele coordenasse, antes da pandemia, o projeto do curso de futebol. É um curso tecnológico de futebol, ele é o único instalado no Nordeste, que nós pretendemos fazer com que a formação de profissionais do futebol se dê por esse caminho, que a educação física é um ramo que pode habilitar, mas esse curso é um curso muito específico para a formação no futebol. Então, nós já havíamos conversado com ele anteriormente e ele estava já envolvido nesse projeto. Como é um profissional respeitado e que todo mundo tem admiração, nós achamos que é um perfil de profissional que nós desejamos ter por perto. Então, eu costumo dizer que eu não tenho nenhuma pretensão de ser cartola. Não nenhuma pretensão, porque meu projeto é um projeto de formação, um projeto de educação. O futebol é um instrumento que, dentro dos outros projetos que nós temos, que possibilite estar dialogando com a juventude, que no Brasil é muito entusiasmada com o futebol, e no mundo quase que inteiro, e fazer com que a nossa comunicação se dê de forma mais direta com os jovens que nós desejamos profissionalizar do ponto de vista acadêmico. O futebol ele é muito curto, né? Ele tem uma vida muito pequena para um profissional, e a gente percebe que a maioria dos atletas do futebol não tem a ascensão necessária, e quando termina o seu tempo de vida útil no futebol, ficam passando dificuldades. Então, se eles tiverem uma formação acadêmica, naturalmente vai ser diferente. Quase todos assim. Eu já trabalhei com mais de 100 nos meus 21 anos de Antônios Assessoria, que fui fundador da Antônios, a primeira empresa do Norte e Nordeste a cuidar de carreiras de atletas, né? E quase sempre o final é triste. O final é triste. Isso aí você está certíssimo. Se preparar uma pessoa dessa para a vida futura, eu acho que é um ponto importantíssimo mesmo. Porque eu acho que o cara imagina, Carlos Joel, que aquilo vai durar a vida toda, aí sai gastando à toa, não adianta, você aconselha, o cara pega um dinheiro, gasta com qualquer besteira, com qualquer bobagem. Quer dizer, no final das contas, quando você para realmente a realidade da vida, né? Eu já vi casos terríveis, casos horríveis mesmo, assim, de pessoas fantásticas, seres humanos maravilhosos, mas quando não quer ouvir, pelo menos alguém aconselhar. Tal. E o pior é que a grande maioria, 90% está lá. Não ouve não, porque acha que o dinheiro está entrando, então vai continuar entrando tal, e aí vai gastando com um bocado de bobagem, e por aí vai. Né? Eu lhe fiz a pergunta com relação a como a coisa funciona, assim, e você falou sobre pessoas de dentro da própria... Mas eu digo assim, eu estou querendo esmiuçar. Isso aqui não é nenhuma pegadinha, a gente não tem nenhum tipo de interesse, é só contar em detalhes, né, como é que a coisa nasceu. Né? Porque, por exemplo, já vi clubes nascendo aí que já nasceram errado. O cara, porque acha que tem dinheiro, o cara sai querendo comprar, entre aspas, todo mundo tal. E essa coisa no futebol é do passado. Essa coisa de coronelismo, de sabedoria. Estamos em outros tempos, gente. Estamos em outros tempos. Por isso que eu perguntei assim, como é que você formatou isso aí? Porque, por exemplo, o Laelson Lopes, que é um profissional extraordinário. Aliás, eu acho que você fez a melhor comissão técnica da segunda divisão. Apesar de eu gostar muito de Salles, por exemplo, né? Do Jiquié como treinador. Mas você fez a junção, que eu falo. Os 3 nomes que você juntou aí, para mim, foi a coisa perfeita. O Laelson Lopes, o Anderson Xavier, que é um rapaz extraordinário também, né? Além de bons profissionais, pessoas sérias, direitas, e Eduardo Bahia, que até soube que recentemente saiu, né? Por alguma coisa, por algum motivo, saiu. É que não me interessa aqui discutir. Então, ele fez a pergunta que é para o seguinte: você deve ter ouvido alguém para começar, para dar o start. Como foi que você chegou nesses primeiros nomes? Como é que você chegou no seu elenco? Ou o elenco foi delegado a Laelson Lopes a formatar sem você se meter em nada, tal? Como é que nasceu isso aí? O elenco o projeto do time, ele tem aproximadamente 5 anos que nós iniciamos a pensar no projeto. Uhum. Inicialmente, a orientação que havia era que a gente comprasse um desses times que existia já registrado, etc. Uhum. E aí, nós fizemos uma avaliação. Isso aí é um abacaxi terrível, Carlos Joel. Se você compra um time desse cheio de dívidas,
Todos esses times aí passivo, são parados, cheios de dívidas. Trabalhistas, exato, é passivo, previdenciárias e outras com coisas. uma história por trás, sócios que você não conhece, que vai lhe causar uma série de desconfortos, etc. E nós resolvemos, ao longo do tempo, porque o projeto inicial era menos ambicioso do que se transformou depois, que um projeto para fazer um time ou fazer um agrupamento de pessoas para trabalhar esse projeto da escolinha dentro das unidades de ensino. E nós percebemos que a escolinha sozinha, ela não tinha os atributos de ser um movimento de atração de jovens. E aí nós resolvemos entrar no projeto de fazer um time profissional para disputar campeonatos, ser visível do ponto de vista de campeonatos, de formação de quadro, etc. E com isso ser mais atrativo para o nosso público, que é o público da juventude que nós desejamos dialogar. E aí começamos a conversar com todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, egressos nossos, por exemplo, o Carlão, que foi nosso egresso, uma pessoa que a gente conversa, uma série de outros conversamos ao longo do tempo, e aí fomos surgindo. Murilo, que é um egresso nosso, que hoje é diretor nosso aqui no time, o Jader, que é um supervisor interno nosso, que também é da área do futebol. Aí começamos a dialogar com todo mundo que tem algum tipo de expertise mais avançada do ponto de vista das ações, e fomos adquirindo algum tipo de informação. Ainda somos muito jovens no processo de conhecimento do que é o futebol, de como ele funciona, as suas engrenagens. Tem uma série de atributos que eu desejo também não me aproximar, nem tão pouco conhecer, né? Pode até conhecer para evitar que fazer, né? Mas não desejo o envolvimento. E com isso nós fizemos o time. Então o projeto, ele, como eu disse anteriormente, ele tem por objeto, o mesmo objeto que nós temos com a área da produção de carne, por exemplo. Eu tenho uma área de formação acadêmica que nós desejamos que os nossos egressos tenham uma expertise na produção dessa área de alimento, ou na produção de bovino, de caprino, de piscicultura. Então, da mesma forma, na área de laboratório, nós estamos montando projetos de laboratórios, clínica veterinária. Então, são projetos, todos eles, que ele traz o estudante para dentro de uma vida prática e que se profissionalize, para que ele possa ir para o mercado de trabalho, além da teoria necessária ao mundo acadêmico, a expertise prática de como fazer as coisas. E no futebol tem sentido que isso traz muita vontade dos estudantes de estar envolvido. Então, ontem eu estava no shopping e um egresso nosso viu uma pessoa que estava comigo com a camisa, aí veio a mim, me identificou e veio cheio de parabéns, que está muito entusiasmado, feliz com o que está acontecendo, etc. E a gente sente, quando a gente chega, já fomos jogar em Irecê a semana passada, os nossos egressos de Irecê, infelizmente, não podiam estar presentes em função da pandemia, mas estavam lá assessorando a gente, acompanhando, levando, querendo estar presente, de cursos diversos, do odontologia ao direito. Então, isso tem demonstrado que o futebol ele é um elo de ligação que certamente vai motivar de forma muito efetiva o conjunto das pessoas que têm, de alguma forma, envolvimento com a instituição. Além disso, nós temos no quadro docente diversos profissionais das diversas áreas que atuam de forma direta com a área na fisioterapia, na nutrição, que tem algum envolvimento também com o mundo do esporte, e isso também são informações que nós escolhemos com essas pessoas para que o nosso projeto tenha o perfil desejado. Então, o arcabouço do projeto é um projeto antigo, já da minha cabeça. A partir da ideia, nós dialogamos com as pessoas e conseguimos efetivamente, no ano passado, fazer o registro do futebol, do time de futebol. Nós fizemos em outubro de 2018, disputamos já em fevereiro ou março de 2019, né? Então, começamos o time com um projeto, com um plano A, que não funcionou, só conseguimos montar o time efetivamente no ano passado. No terceiro jogo, foi quando começamos a efetivamente jogar com um time profissional, e por pouco não fomos à final o ano passado, né? Este ano nós tivemos já um aprendizado com aquele processo, identificando o que não deveria ser feito, tudo o que precisava ser feito, e com isso montamos uma equipe com os profissionais que estavam disponíveis no mercado e com qualidade necessária para conduzir o projeto. Na hora da discussão da contratação, eu não sou nem jogar futebol, eu sei jogar, né? Eu nunca fui um cara de campo, né? Então, naturalmente, eu tenho que ouvir as pessoas que têm
o conhecimento técnico dos profissionais. E uma das exigências que a gente tem tido é comportamento, né? Então, ele pode ser o maior craque do mundo. Se ele tiver condutas que são inadequadas para o perfil que nós desejamos de exemplo para a nossa juventude, não temos interesse em ter esse profissional, nem ele pagando para trabalhar conosco, porque nós queremos que os atletas que trabalhem conosco, eles sirvam de referência para os jovens que nós vamos dialogar nas escolas. Então, o ano passado, o nosso time, ele frequentou todas as escolas de Alagoinhas e foi levar as virtudes e os defeitos que um jogador, que um profissional do futebol pode ter na sua vida. Então, isso nós reunimos diversos garotos na cidade de Alagoinhas, dentro das escolas, e os nossos atletas faziam palestra com esses jovens, mostrando os dois lados da moeda, para que o entusiasmo não fosse aquela coisa que cegasse as pessoas e não desejasse concluir sequer o ensino médio, como se vê a maioria das vezes. E foi muito proveitoso. Então, esse é o nosso projeto para o time, esse é o objetivo do time, ser campeão, jogar, se está na primeira divisão, é um objetivo, mas ele não se encerra nisso. Então, ele é uma caminhada que nós queremos ter para que as pessoas percebam a existência do time, percebam o entorno em volta dele, do ponto de vista de pessoas que vão estar envolvidas no projeto, e com isso possa ser um catalisador de um projeto maior, que é um projeto de formação de pessoas. Uhum. Você tem assim, algum projeto a longo prazo, digamos assim, para daqui a 10 anos, chegar à conquista de um título estadual, daqui a 5 anos? Existe alguma coisa na sua cabeça nesse sentido? Olha, eu sou muito apressado, né? Nossos projetos são sempre muito de curto prazo operacional, né? Então, na hipótese de nós subirmos para a primeira divisão nesse campeonato, nós vamos montar um time competitivo. Não temos nenhum desejo de fazer um time que seja figurante no processo, né? É óbvio que nós vamos trabalhar com as experiências dos times que estão aí com muito mais prática que a nossa, mas não vamos entrar no campeonato para ser figurante. A intenção não é essa. Pode até acontecer de não termos a capacidade de montar um projeto de competição perene mesmo, mas a intenção é nesse sentido. Então, uma vez o time estando na primeira divisão, nós vamos buscar todos os esforços necessários para que seja um time competitivo que vá para o campeonato disputando com qualquer outro time que esteja montado no nosso estado. Uhum. Você já trabalha com divisão de base ou ainda é cedo? Está esperando primeiro o resultado do profissional aí na segunda divisão? Então, porque você sabe que você subindo, você já tem de cara logo no desafio, o sub-20. Porque é obrigação de lei, por lei, o profissional acompanhar o sub-20, né? O sub-20 é acompanhar o profissional. Então, você já mexe com base em alguma coisa ou está deixando primeiro que o processo de acesso do nível se confirme dentro de campo? Olha, nós estamos montando já um CT em Mata de São João, onde é o nosso ambiente de práticas das áreas, todas as áreas das agrárias, da farmácia, etc., que já está na fase de terraplanagem, esse sábado deve começar o projeto de construção de prédio para abrigar profissionais, e vamos fazer isso até no início do próximo ano, certamente, alguns campos vão estar prontos e a parte de estrutura de moradia vai estar pronta. Independente de estar na primeira divisão agora, em 2021, nós vamos estar projetando, isso era para acontecer no ano passado, mas veio todo esse processo que nós já conhecemos de crise econômica e de crise de pandemia, onde as pessoas não conseguiram sair, etc., eu passei 4 meses sem ir num projeto lá em casa, em função dessa crise. Nós recomeçamos o projeto, e certamente até o final desse exercício vamos estar com parte dele bem avançada e vamos começar edificações, né? Então, como o projeto nosso de construção é um projeto muito rápido, certamente lá em janeiro ou fevereiro já devemos ter alguma coisa construída, né? E a parte de campo, no sábado eu estou já encontrando uma equipe que vai trabalhar essa parte de projeto de irrigação e drenagem. A área já está terraplanada, vamos fazer toda a parte de drenagem, fazer toda a parte de projetos para a implantação dos primeiros campos.
e, independente de estar ou não na primeira divisão, vamos dar sequência a isso. Nós não iniciamos o projeto de divisão de base porque a gente percebe, eu tenho uma percepção que o modelo está equivocado, né? Então, quando você tem um time profissional disputando campeonatos, ele é mais atrativo para os jovens se aproximar. Então, nós queremos ter um guarda-chuva para que essas pessoas que estejam interessadas em se envolver com o nosso projeto, ele tenha a percepção de que será possível a ele, independente de ter outro time profissional interessado nele, a possibilidade de jogar em um time profissional. Então, nós deixamos para iniciar esse processo com a visibilidade do time profissional no mercado. Muito bem. Alguma coisa até aqui lhe causou decepção? Você que é uma pessoa nova no meio, e se for conversar com alguém mais experiente, vai lhe botar com a pulga atrás da orelha, que as coisas como funcionam no futebol, infelizmente, muita coisa a gente tem que reprimir e querer que isso acabe mesmo. Né? Hoje em dia a coisa é profissional, minha gente. Quem não tocar o negócio profissionalmente tem que cair fora. Né? Essa coisa de malandragem, de sabedoria, isso já é da época de Osório Vilas Boas, de Paulo Maracajá, né? E de outros dirigentes aí. Então, alguma coisa até agora, até esse momento, alguma coisa lhe causou alguma decepção? Olha, nós temos só o segundo campeonato que nós participamos, né? Então ainda não deu tempo para ver muita coisa, mas a gente tem sentido que há algumas condutas no meio do futebol que são vícios históricos que dificilmente você quebra isso com rapidez. Né? E não sei se... Da noite por dia, é difícil. Uhum. Mas o que a gente tem feito é um esforço de selecionar pessoas que têm uma história a respeitar. Seja ele atleta, seja ele profissional que vai lidar com esses atletas. Então, se você não tem uma história, e a sua história é uma história que não dá razão dos seus filhos lhe respeitar, naturalmente você não tem compromisso com nada, né? Então, a nossa preocupação central é buscar, em função disso, até o momento, nós não temos tido grandes dificuldades, né? Porque, mesmo no ano passado, tendo feito um time às pressas, aqueles profissionais que nós percebemos no fluxo do campeonato, que eles não atendiam aquilo que nós desejávamos, nós fizemos questão de excluí-los de imediato, e com isso nós chegamos à reta final do campeonato, dependendo de um ponto para chegar à final. Então, nesse momento também, da mesma forma, nós estamos com uma equipe de ex-atletas, atletas que já atuam, e todos eles têm tido uma conduta muito bonita do ponto de vista do relacionamento. Então, a equipe que está lá hoje, você não vê nenhuma zona de atrito, nenhum desconforto entre atleta, entre comissão, nem com o cozinheiro. Tá? A equipe toda ela está está interagindo muito do ponto de vista do conforto de estarem juntos, né? E isso, até o momento, eu não consegui ainda ter decepções. Espero não ter. Nós somos muito preventivos do ponto de vista de relacionamento, né? Muito preventivo. Eu tenho muita precaução também de com quem eu me relaciono. Então, até o momento, graças a Deus, ainda não tivemos esse fenômeno na nossa vida. Pelo menos nessa questão do futebol. Certo. Como é que é o seu relacionamento com a Federação Baiana de Futebol, Carlos? Tem sido muito positivo, muito positivo. A federação, apesar do volume de críticas que a gente ouve de diversas pessoas que estão, de alguma forma, ligadas ao mundo do futebol, ela teve uma conduta conosco exemplar, desde o momento da fundação do time até o presente momento. Eu não posso, se eu disser que tive qualquer tipo de desconforto com eles, eu estaria sendo irresponsável, porque não é verdade. Até durante esse período todo ele, lá com o presidente anterior como o atual, nós não tivemos nenhum tipo de zona de desconforto. Muito pelo contrário, foram muito orientadores nos processos, discutimos tudo de forma muito harmoniosa, como seria o projeto, a questão de ser um time empresa, de como o projeto se daria.
Então, até o momento, tem sido muito confortável. Temos discutido com eles, inclusive, do ponto de vista de instituição de ensino, aí não é o time, discutido com ele, buscando discutir, inclusive, com a confederação, projetos para a área de formação na área do futebol. Tínhamos um projeto, inclusive, com a CBF, que era para a formação de profissionais, que iria acontecer este ano nas dependências da Unib Salvador, que não aconteceu em função da crise pandêmica, mas são projetos que nós queremos ter essa interação, né, para contribuir com a melhoria da formação do futebol. Então, acho que o projeto maior é um projeto de educação, o projeto do futebol para a gente ele é um apêndice desse projeto, e se a gente conseguir contribuir para formar 10% no universo das pessoas que estão no futebol, 1% que seja, eu acredito que estejamos produzindo os resultados que desejamos. Certo. Carlos Joel, se eu estou entendendo bem, me corrija, por favor, se eu estiver equivocado, se eu estou entendendo bem, quer dizer, a coisa funciona. Por exemplo, você tem lá pessoas próximas a se formar em odontologia, em nutrição, né, em educação física e tal. Essas pessoas são colocadas dentro do clube, quer dizer, o clube ganha com isso, porque os alunos ganham com isso também, porque estão adquirindo experiência, né? E os profissionais que estão sendo observados e contando com essa colaboração, saem ganhando também. Eu sou, por exemplo, que o time todo aí fez algo odontológico, todo mundo passou por um check-up, digamos assim, né? Porque às vezes uma lesão pode causar um problema muscular, um problema na arcada dentária pode causar um problema muscular e você perder um atleta importante, né? Então, esse processo é todo casado, pelo que eu estou entendendo, não é isso? Se eu estiver equivocado, por favor, me corrija. É exatamente isso. Aí, qual é a ideia? Nós temos dentro do nosso quadro dezenas de professores, mestres e doutores com muita experiência profissional. E temos um estudante que é um jovem que quer aprender e que precisa ter esse relacionamento prático dentro da atividade. Então, nossos alunos, agora mesmo, nós fizemos, no ano passado, fizemos um tratamento mais longo, porque o campeonato foi maior, deu possibilidade de trabalharmos os atletas com mais extensão, na área da fisioterapia, da nutrição, da psicologia, da odontologia. Então, fizemos tratamento em diversos atletas que tinham problemas de cárie, de canais, etc. Este ano foi muito curto e pegamos um período que a escola não estava funcionando as atividades práticas, foi menos intenso essa atividade. Mas, mesmo assim, nós conseguimos colocar alguns egressos nossos, alguns estudantes e professores, fazendo um trabalho odontológico com os nossos atletas. E dentro do ambiente de alojamento, nós colocamos também alguns egressos nossos na fisioterapia, na nutrição, fazendo apoio nesse momento. Ainda não foi possível fazer outras áreas, porque nós temos esse risco do Covid, de que não é conveniente que esteja tendo muita circulação de pessoas no ambiente do time. Mas estão fazendo um esforço, mesmo depois de terminado o campeonato, nós desejamos, pelo menos os atletas que passaram conosco nesse processo, que façam pelo menos um início de tratamento odontológico para que aqueles problemas bucal que ele tenha não venham afetar eles profissionalmente quando eles estiverem atuando em outro time ou até mesmo atuando conosco, caso a gente esteja na primeira divisão. Eu vi uma entrevista sua, muito boa, por sinal, uma rádio de Ilhéus, no início, quando o campeonato estava sendo discutido, né? Eu não me recordo assim qual foi a sua opinião, porque lembrar de uma entrevista de quase 8 meses atrás, 7 meses atrás, eu me lembro que eu ouvi a entrevista e que achei de excelente conteúdo. Quem me repassou a entrevista, inclusive, foi o meu querido amigo Zé Maria, que foi presidente do Colo-Colo e que fazia parte, eu acho, como comentarista dessa rádio onde você estava sendo entrevistado. Então, eu não me recordo a sua resposta com relação ao item que eu vou lhe perguntar agora. Qual foi a opinião do Unib Futebol Clube com relação ao campeonato da segunda divisão? Porque eu, por exemplo, achei que foi um erro. Aí é uma opinião pessoal, né? Achei que foi um erro um campeonato sem ida e volta. Você poderia pagar um preço caro, né, em 5 jogos. Se, digamos, você chegasse a perder esses 2 primeiros, por exemplo, você teria a obrigatoriedade de ganhar os 3 depois. Você não teria um tempo de recuperação mais à frente. Qual foi a opinião do Unib Futebol Clube com relação à forma de disputa do campeonato da segunda divisão? Olha, nós fizemos um grupo
com todos os times que estavam pretendendo disputar a segunda divisão, já há uns meses, lá no mês de abril, fevereiro, abril, março desse ano. E nós começamos a trocar ideias a respeito de como deveria acontecer esse processo do campeonato. No primeiro momento, nós pensamos que a possibilidade seria ter o mesmo modelo que tivemos no ano passado, só que concentrando na região de Salvador, na macro-região de Salvador, no máximo estendendo até Feira de Santana ou Alagoinhas, a concentração dos jogos. Que isso diminuiria custos para todos os times que estivessem envolvidos e também evitaria esses deslocamentos e esse risco de pandêmico que estamos vivendo. Na reunião do Conselho Técnico, nós fomos surpreendidos com a proposta de se fazer jogo único, porque não havia calendário. E, naquele momento, nós entendemos que era importante acontecer o campeonato para os times que estão sendo trabalhados já há algum tempo. Alguns não tiveram condições em função de crise econômica, coisa do gênero, mas era importante acontecer o campeonato. E resolvemos não criar embaraços nesse sentido. Achamos que é um campeonato realmente curto, que fragiliza a competição do ponto de vista do planejamento que possa se fazer para ser mais competitivo, mas era uma necessidade que esse campeonato acontecesse para estimular que outros venham a acontecer. Então, a gente sente que a segunda divisão tem sido muito fragilizada pelo modelo. Você ter um investimento que é feito com apenas um time subindo para a primeira divisão, ele dificulta o interesse do conjunto dos times envolvidos. Então, inclusive, uma das nossas propostas foi no sentido de que se ampliasse o universo de times da primeira divisão, ao invés de 10, passar para 12, e que passasse a cair 2 times a partir de então. É uma proposta que está sendo objeto de discussão, uma resistência que eu não consigo entender dos times que estão na primeira divisão. E, inclusive, uma das propostas que nós fizemos foi que toda discussão que houvesse sobre acesso, ela obrigatoriamente que estivesse na reunião os times da primeira e da segunda divisão decidindo. Não tem cabimento que uma decisão que afeta um universo maior de times, que são os times da segunda divisão, seja tomada por times que estão na primeira divisão. É natural que haja resistência de quem está na primeira divisão, e se nós estivermos na primeira divisão, nós vamos defender os mesmos objetivos, as mesmas propostas que nós fizemos já aqui na segunda divisão. Porque entendemos que um campeonato com apenas 10 times, ele não se torna competitivo, ele não é estimulante, e não é estimulante também para os times que desejam acesso. Então, é uma proposta que nós fizemos e resolvemos ser, nesse momento, compreensivo com a proposta que foi apresentada pela Federação em função do calendário. Havia um risco do campeonato não acontecer se fosse um calendário mais longo e era interessante para os times disputar esse campeonato. Uhum. Recentemente, o Nibe passou por um problema lá em Ilhéus, após o jogo, né? Que até agora eu não sei se a federação já tomou alguma providência, se já se achou culpado. Aquilo foi uma irresponsabilidade muito grande de quem estava, principalmente na portaria do estádio. Permitir que pessoas entrassem, né, e agredissem atletas, comissão técnica, não sei se chegou a dirigentes também, mas foi uma coisa deplorável. Como eu já coloquei aqui, volto a dizer, coisa de futebol do passado. Tá? Aquela coisa que eu não consigo mais aceitar esse tipo de coisa. Eu estou com 60 anos, então quando eu vejo essas histórias assim, eu fico chateado, porque eu vejo que isso não muda. Os anos passam e a mentalidade continua a mesma, arcaica, ultrapassada e tal. Então, eu lhe pergunto, você já fez algum contato com a federação para que a federação esteja mais atenta com relação ao jogo do próximo domingo, porque o primeiro jogo é lá em Ilhéus, né? Nesses 2 jogos decisivos do Campeonato Baiano, no caso? Olha, eu estava em Ilhéus, né? E para você ter uma ideia, por exemplo, ao invés de ser os dirigentes do Colo-Colo, que foi a torcida pedir que evitasse aquele tipo de conduta, porque ele prejudicaria o time, eu fui discutir com os torcedores, dizendo, olha, o que vocês estão fazendo estão prejudicando o time de vocês, que pode até ter uma exclusão no campeonato.
E quando eu falei isso, foi que eles começaram a regredir da agressão que estava praticando. Invadiram, sim, o ambiente onde os atletas estavam, agrediram atletas, e o mais grave foi que desejar imputar aos nossos atletas a agressão. Se nós não estivéssemos, todo jogo nosso, tem uma equipe nossa que faz todo o processo de acompanhamento, filmando todos os processos, nós estaríamos tendo a possibilidade de ser imputado a atletas nossos agressão que não existiu. Então, o que é que fizeram? Utilizaram uma senhora para invadir o campo, para estimular, depois dizer que ela foi agredida. Como nós tivemos a filmagem, isso desmoralizou do ponto de vista da... Nós fomos muito bem recepcionados lá pelos dirigentes do Colo-Colo, como diretoria. Nós temos feito um esforço muito grande de dialogar com todos os dirigentes do ponto de vista de condutas que nós devemos ter no ambiente da prática do futebol. E lá fomos muito bem recepcionados. O que me deixou decepcionado foi não ter tido uma conduta preventiva, de fazer com que aquilo fosse evitado. E mesmo depois que acontecesse, que os dirigentes do time tomassem a linha de frente do processo para conversar com seus torcedores e mostrar a ele que aquela conduta seria prejudicial ao time. Como em tese foi, porque ontem saiu uma decisão do TJD aplicando suspensão de 2 jogos, que não será aplicável ainda nesse campeonato, porque tem os prazos regulamentares que não foram cumpridos, mas saiu uma punição de 2 jogos, de uma multa simbólica, uma multa de R$1.000, que eu acho que isso não é educativo, né? Mas aplicou-se uma multa de R$1.000 e 2 jogos de suspensão de mando de campo. Mas não se aplica ainda nesse momento. Eu soube que a federação, já no jogo último, mandou uma estrutura mais trabalhada para cuidar deste jogo. Eu acredito que com o nosso não vai ser diferente. Eu faço um esforço muito grande nesse momento, ter pouco encontro de diálogo com a federação, porque nós temos outros projetos que são interessantes e eu não gosto muito de envolver uma ação com uma outra. Então, existe... eu tenho percebido que a federação tem feito as coisas da forma que deve ser feita, não tenho visto nenhuma conduta dela que me dê motivação para maiores provocações. Então, em função disso, nós estamos acreditando que a federação vai tomar todas as providências necessárias, inclusive com policiamento mais ostensivo, para que coisas dessa natureza não aconteçam. Porque é lamentável. Nós achamos que o campo ele é um lugar para servir de exemplo para as pessoas, é um lugar para as pessoas se divertirem, é um lugar para as pessoas buscar desestressar, buscar um ambiente de desestresse. E ir para o campo, da forma que estava lá, inclusive de centenas de pessoas, sem máscara, fazendo zoada no lado do campo, aquilo não é educativo. Então, não é educativo e não acho que seja uma proposta do time. Eu acredito que o time tenha propósitos e, inclusive, preservar seus torcedores. E certamente eles vão orientar para que aquelas cenas daquela natureza não aconteçam novamente. Eu acredito também que a federação esteja mais atenta com relação a isso. Não que não estivesse naquela época, porque foi um fato que alguém programou, isso não nasceu à toa, né? Alguém fez a articulação para que aquilo pudesse acontecer. O que é profundamente lamentável é que não se evitou, né? Se deixou entrar e eles entraram, invadiram o recinto do vestiário, agrediram. Eu vi uma selfie, né? Eu não sei, eu não sou meio jurássico para esse assunto, sei que tecnologia aí. Né? Eu sei aqui fazer o basiquinho, tá? Mas quando a coisa se complica, eu tenho que chamar meu filho, um neto, alguém para me ajudar nesse sentido. Né? Aí eu vi um videozinho que o Xavier gravou, né? E algumas imagens foram inseridas, realmente mostrando que o Unib não tinha culpa nenhuma, não tinha nada a ver. E isso foi de uma felicidade muito grande, porque se depois a coisa, como você bem colocou aí, se a coisa começa a ser emprenhada nos ouvidos dos outros, né? Fica se achando que poderia ter sido o próprio Unib a criar o problema, quando na verdade não foi. Isso eu tenho tranquilidade de dizer, porque não vi só o de Xavier, vi uns outros 2 ou 3 também, só que memorizei o de Xavier por ser um ex-atleta que foi defendido em sua carreira por mim, né, eu e mais 2 sócios. Ele passou
quase que a carreira inteira na nossa empresa, sendo assessorado, a Antônios. Na época eu fazia parte da Antônios. Então isso é realmente profundamente lamentável. Eu acho que é preciso que realmente a federação dê uma punição correta, como acho também que a federação precisa aplicar uma punição exemplar no Portela. Aí o senhor vai dizer assim, mas o Portela não teve culpa porque foi o coronavírus. Quer dizer que o vírus só passou para o Teixeira de Freitas. Né? Então, é uma coisa que realmente o tribunal precisa aplicar uma suspensão exemplar no Portela. 2 anos de suspensão das atividades de disputa de campeonatos profissionais, né? Campeonatos oficiais. Isso é o que diz a lei. Eu antes, lá atrás, começando, embora não seja advogado formado, mas o código permite que você seja um defensor, basta se ter mais do que 18 anos de idade, e eu fiz mais de 40 defesas na década de 80, 90, do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Baiana de Futebol. E eu não entrava em caso que tivesse possibilidade da minha tese ser a perdedora, né? Porque seria uma desvalorização. E vários dos auditores me incentivaram a fazer, vários deles, inclusive quando se pronunciavam, elogiavam o meu ponto de vista e tal. Então, eu acho que o Tribunal da Federação Baiana, eu soube que teve um julgamento, mas como o Portela não era reincidente no primeiro WO, né, ele não foi punido com a suspensão, mas vem aí os outros WOs, né? E aí ele já será reincidente e terá que pegar uns 2 anos de suspensão, que é o que diz o código. Eu não estou hoje muito bem, eu não tenho mais feito esse tipo de coisa, mas eu me lembro muito bem que o código prevê isso, suspensão de 2 anos das atividades como clube, né? Porque o Portela, na verdade, não se preparou para a competição. Quis começar a treinar 10 dias antes, 15 dias antes do campeonato. Não se preparou. Aí fez um elenco diminuto, os caras pegaram o Covid e não tinha elenco suficiente para colocar, para substituir esses que foram, né, que pegaram o vírus da Covid. Então, eu acho que essas coisas, esse comportamento do Colo-Colo, aliás, do Colo-Colo não, da torcida, de alguns torcedores, nem da torcida, de alguns torcedores que invadiram um estádio sem que pudessem frequentar esse estádio para agredir o adversário, né? Então precisa ser punido também exemplarmente, assim como o Portela tem que ser. Lamento dizer isso, mas é como eu falei antes, eu dou meu ponto de vista aqui sem nenhuma preocupação, porque eu sempre fiz futebol dessa forma, procurando analisar as coisas com o contexto da lei, né? Infelizmente, na grande maioria, não se cumpre. Mas eu espero que a federação tome, ou o tribunal tome, né, que é o órgão realmente apropriado para esse tipo de punição, que o tribunal tome decisões fortes com relação a esse problema. Eu achei muito pouco também uma dívida, um débito uma punição, uma multa de R$1.000, insignificante. Tinha que ser lá de 20, 30 mil, porque aí só quando dói, né? Só quando aperta, o cara tem que pagar e tal, é que o cara respeita. R$1.000, alguém arranja lá, paga e ficou dito pelo não dito, né? E o Portela da mesma forma. O cara não pode se preparar para um campeonato querendo treinar 15 dias antes da competição, minha gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas, o Carlos, já é uma outra coisa que, por exemplo, eu vejo muita gente se preocupando, e isso não é só no futebol baiano, no futebol brasileiro, de um modo geral, é o nível das arbitragens. O NIB foi prejudicado por alguma arbitragem nesses jogos até aqui. Como é que você tem visto o que os profissionais lhe passam, se você diz que não entende muito de futebol, o que os profissionais que trabalham com você lhe passam a respeito da qualidade das arbitragens dos jogos que envolveram o NIB? Olha, nós vemos nos nossos jogos, e apesar de não ser um expert em futebol, e também não vou para o estádio como torcedor, eu vou para avaliar comportamento, né? Então, eventualmente você xinga até a mãe do juiz, né? Porque é natural no entusiasmo que você esteja na hora de fazer um gol, perder uma falta que a gente entenda que seja mal marcada, mas o primeiro jogo nosso, eu percebi uma certa passividade do juiz no campo. Então, permitiu que determinadas condutas acontecessem. No jogo de Irecê,
nós tivemos uma sensação de que o juiz ele estava muito passivo, permitindo muita agressão. É tanto que nós tivemos 2 jogadores lesionados, um inclusive fez cirurgia de ontem para hoje, quebrou uma clavícula em função das agressões que sofreu em campo. Nossa. E tivemos um outro atleta lesionado também, esse com menos gravidade, certamente vai poder até jogar no próximo campeonato. Mas foi um jogo muito agressivo, de muita pancada no campo. E não percebemos no juiz a disposição dele para inibir esse tipo de conduta. Então, se um juiz está presente no campo e toma as atitudes necessárias nos primeiros movimentos para que os atletas não insistam em praticar condutas inadequadas, certamente vai inibir a agressão. No jogo de Alagoinhas, foi tanto que terminou, o cara agrediu tanto o nosso atleta, que por último ele deu o primeiro murro, o juiz não fez nada, no segundo murro o juiz expulsou. Né? Então, lá em Irecê, nós percebemos uma certa passividade do juiz em campo. E isso só tem a prejudicar o jogo, né? Porque você vai, ao invés de jogar futebol, você vai trocar pancada, né? E terminar tendo conflitos desnecessários no campo. Então, eu tive essas 2 experiências que eu considero que não foi positiva, uma de Alagoinhas, em deixar o jogo correr da forma que correu, a ponto de chegar a ter agressão de forma direta, com murros, etc. E nesse jogo de Irecê, eu senti também uma certa passividade. E com isso, o jogo não teve fluxo, você não teve futebol. Você teve pancada o tempo inteiro, do início ao final do jogo, e com isso o time não produziu em campo. Nosso time, felizmente, é um time técnico, né, que tem uma formação técnica boa, e ele precisa de campo para jogar, ele precisa ter distribuição de jogo. Quando as pancadas começam a acontecer, com lesões, tivemos que trocar, substituir jogadores, porque não tinha condições de jogar, foram lesionados os 3 ou 4 jogadores nesse sentido. Então, isso dificultou o fluxo do jogo. Mas entendemos que também é um dos projetos que nós queremos discutir com a federação, e se pudermos contribuir do ponto de vista de formação também, essa área de árbitro, porque entendemos que é preciso não só ser uma pessoa que corre no campo e que sabe as regras básicas do jogo de futebol. Ele precisa ter controle emocional, ele precisa ter inteligência emocional para lidar com o processo e ter atitude, principalmente atitude. Não atitude de estar no campo com intenção de prejudicar A ou B, mas inibir que determinadas condutas aconteçam. Se a gente conseguir também contribuir nesse sentido, eu acho que vamos também estar contribuindo. Mas do ponto de vista de prejuízo, apenas essas 2 situações nos jogos todos que fizemos. Tivemos 10 jogos no ano passado e tivemos agora esses 4 jogos, porque um foi WO. Nós avaliamos que essa questão do Portela é uma questão que precisa ser avaliada dentro desse contexto que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo um futebol que ele é formado por associações que precisam de prefeituras, que precisam de torcedores, que precisam de uma série de pessoas para estar contribuindo para que aquele time chegue a campo. Que vai do transporte ao salário dos atletas, o ambiente onde eles vão trabalhar, a alimentação. E temos percebido neste processo que alguns times, inclusive times mais estruturados, têm tido dificuldade de pagar até borderô, o que demonstra que as suas finanças não estão em condições de fazer uma competição enfrentando um processo. Eu não entendo, inclusive, como é que um time desse, indo para a primeira divisão, qualquer desses times, indo para a primeira divisão, como é que vai dar enfrentamento a essas circunstâncias, né? Então, eu acho que o vício não está em si no WO que o Portela teve. O vício está na forma como se faz os times de futebol, com estruturas precárias do ponto de vista de base econômica, sem um lastro financeiro que lhe dê possibilidade de estar em campo, ofertando as condições necessárias para que a competição aconteça de forma sem grandes prejuízos, e desses times, inclusive da primeira divisão, que tem salários atrasados de atletas, né? Então, gerando crises, às vezes, desnecessárias, porque os times não estão estruturados com uma função, com uma atividade profissional. Então, acho que a primeira regra que nós precisamos ter é a profissionalização da gestão do futebol. Se a gente conseguir colocar nos times pessoas profissionalizadas,
que tenha uma intenção, que saiba fazer uma planilha de custo. E como esses custos chegarão a esse time, certamente vamos estar com uma competição maior. Ontem teve um julgamento do Teixeira de Freitas, onde houve uma discussão muito grande a respeito dessa questão do WO, e eu senti que os jogadores foram até muito equilibrados do ponto de vista da compreensão momentânea desse processo. Então, esse momento que nós estamos vivendo no futebol, ele é diferente. Ele é diferente, inclusive, do campeonato do ano passado, porque a crise de pandemia ele estraçalhou todas as estruturas de apoio aos times de futebol. E, normalmente, os times do interior têm muito apoio dos municípios. Os municípios estão vivendo uma crise muito profunda. E isso tirou o dreno de financiamento desses projetos. Então, acho que esse ano ele é um ano diferente. É um ano que a gente tem que pensar tudo que se passou no ambiente do futebol de forma diferente. Não dá para ser tão rigoroso, ou talvez até, então, eu sou advogado e legalista até o pescoço, mas eu acho que existe determinados momentos da vida que a gente tem que ponderar as circunstâncias que levaram a determinado acontecimento. Então, não tenho uma opinião formada a respeito, até porque conheço muito pouco o time do Portela, mas acho que o TJD precisa entender esse processo uma avaliação diferenciada do que foi o ano passado ou que será no próximo ano, se nós sairmos desse processo de crise que estamos vivendo. Eu espero, para finalizar, eu espero que a federação coloque árbitros de ponta, né, nesses 2 jogos finais. Deve-se perceber que quem fica de fora tem um certo prejuízo, porque investiu dinheiro e não obteve o objetivo, né? Então é preciso ter muito cuidado com essas 2 arbitragens que vêm por aí. Particularmente eu torço, por exemplo, que seja Diego Pombo Lopes um jogo e o Marielson o outro jogo, que são hoje os 2 principais árbitros da Federação Baiana de Futebol, ao meu ver. Estou dando aqui a minha opinião pessoal, né? Bom, para fechar a nossa conversa, a nossa live, eu vou também terminar do mesmo jeito que eu gostava de terminar na Rádio Metrópole, né, que foi onde o programa durou mais tempo. Eu deixei de lhe perguntar sobre algum assunto que você gostaria de falar aqui, que escapou aqui de mim e eu não lhe perguntei, alguma coisa que você queria colocar mais sobre a Unirb e tal. Fique à vontade para a gente concluir a nossa live. Mas primeiro ter o prazer de estar dialogando contigo, de uma experiência que tem no futebol. Nós temos a mesma idade. Obrigado. Mas a sua vivência com o futebol certamente tem grandes contribuições a dar a qualquer pessoa que seja envolvida com o processo. Nós nunca tivemos a oportunidade de dialogar sobre. Então, fico contente que esse fato tenha acontecido. Espero que a gente possa futuramente dialogar mais sobre projetos do futebol. O que me entusiasma mais é a educação. O futebol, como eu disse, eu não sou apaixonado pelo futebol. Eu fui poucas vezes a um campo, né? Então não sou aquele tipo de torcedor que se apaixona, que chora por time, né? Então a nossa expectativa é estar caminhando com um projeto de educação. Então tudo que nós queremos com o nosso time é possibilitar que jovens que estejam desejando jogar futebol, e tem muita gente com talento, mas o talento do futebol sozinho dificilmente lhe dará sustento para o resto das suas vidas. Então, certamente, se a gente conseguir fazer com que este diálogo chegue aos jovens atletas do Brasil inteiro, principalmente os meninos de periferia, da periferia de onde eu vim, que lhe permita ter acesso à formação acadêmica, certamente serão melhores atletas profissionais e serão melhores pessoas para as suas vidas. É muito angustiante os novos ricos, né? Então, o atleta de futebol que começa a ganhar dinheiro, ele absorve o espírito do novo rico. E todo novo rico tem uma tendência de não ser uma pessoa boa, né? Então, porque ele traz o dinheiro como se fosse o seu instrumento de condução de vidas. E não é. O dinheiro é um instrumento para a gente viver melhor, mas não é um instrumento para a gente conduzir a vida. A vida é muito maior do que o dinheiro. Então, acho que a gente conseguir fazer com que os nossos atletas, os nossos jovens atletas, os atletas do futuro, entendam que o dinheiro é apenas um instrumento para que a sua vida seja melhor, certamente vamos estar contribuindo para um futebol melhor e para uma humanidade melhor. Muito obrigado, meu querido. Foi um prazer enorme conversar contigo também.
né? Eu já tinha ficado, assim, digamos, bem impressionado com as suas colocações na entrevista lá da Rádio de Ilhéus, que, como eu citei aqui, o meu querido Zé Maria me mandou um arquivo para eu escutar, né? E aí eu escutei o arquivo quase com 30 minutos, salvo engano. Foi uma entrevista um pouco longa e tal. E já tinha ficado assim, bem impressionado com relação às suas posições, porque eu sou daqueles que procuram que realmente o futebol se profissionalize, mas se profissionalize na recepção da palavra mesmo, sabe? Não é essa coisa de... porque muitos dizem, não, porque nosso time é profissional. Não é nada. É cascata. Conversa para boi dormir, né? Já tem gente aí dizendo que está preparando a comissão técnica para 2021, que vai corrigir os rumos, tal, dos erros cometidos esse ano. É tudo marketing. Tudo marketing. Não tem comissão técnica definida nenhuma ainda, está dizendo que tem. Né? Não tem gestor nenhum ainda, já está dizendo que tem. É tudo jogando para o marketing. Né? Então, eu gosto de ver assim, gente que procure ver a coisa com o viés profissional. Né? E eu quero aquilo desejar e não tenho nenhum problema de assumir isso publicamente, porque, como eu já disse, eu falo das minhas convicções. Né? Comentei até hoje à tarde com meu queridíssimo amigo Felipe Alves, lá no estádio de Pituaçu. Eu fui assistir ao jogo do Jacuipense, onde tem 3 atletas na categoria sub-17. Esses atletas disputaram hoje um jogo da Copa do Brasil sub-17. O Jacuipense ganhou de 3-1 do América de Natal, né? Se classificando para uma etapa já mais de jogos de ida e volta, porque essa primeira fase foi de apenas um jogo, mas na segunda já teremos jogos de ida e volta, e muito provavelmente será o Palmeiras o adversário. O Palmeiras vai pegar um clube pequeno aí do norte e deve passar, acredito eu. Então, Jacuipense e Palmeiras deverá ser a próxima etapa. Então, eu conversando lá com o Felipe, que estava lá também assistindo o jogo, aliás, ele estava trabalhando para o Maicujo, eu acho. E eu estava dizendo a ele exatamente isso, né? Que eu torço pelo Nirme, porque eu não gosto dessas combinações. Pega o elenco do Docimel, traz para cá para o Colo-Colo. Isso é falta de competência. Você pega o dos outros para tentar chegar a um objetivo. Você não formou isso. Né? Eu nem sei como é que a coisa está funcionando, porque o pessoal do Colo-Colo, quando era Colo-Colo, não pagava ninguém. Né? Quando o Wellington, que diz que é CEO, eu gosto das palavras aportuguesadas, CEO, do Barcelona, né, assumiu, a coisa melhorou um pouquinho lá no Colo-Colo. Mas inclusive o ex-presidente chegou a ser preso. Né? Chegou a ter mandado de prisão e tudo. Porque realmente era uma picaretagem muito grande. Então, eu gosto das coisas profissionais. E não acredito. Claro que eu não estou dizendo que o Colo-Colo de hoje seja assim. O que me desencanta com o Colo-Colo de hoje é o fato de não ter tido competência para preparar. Então, manda o pessoal do Docimel para cá, né? A gente forma um time aqui e tal. Um time que já está sendo preparado. Esse time do Colo-Colo é um time que já joga junto há 2 anos. Porque o treinador Índio, ele vem da Paraíba. E com esse mesmo grupo que ele está no Colo-Colo de hoje. Né? Então, porque ele passou da Paraíba para o Docimel, do Docimel ele veio para o Colo-Colo agora. Entendeu? Então, eu gosto de projetos novos. Sou fissurado por projetos novos. Então, não tenho nenhum problema de dizer aqui que torço pelo Nirme chegar à primeira divisão do Campeonato Baiano de 2021, desejando a você e a todo o grupo aí do Nirme boa sorte nesses jogos finais do campeonato. Muito obrigado, viu, Carlos? Boa noite para você, querido. Boa noite, eu que agradeço. E repito, né, que nós precisamos sim fazer um esforço, todos nós, fazer um esforço muito grande para cada dia. Qualquer atividade humana, ela precisa ser profissionalizada. E o futebol ele tem uma série de atributos que precisa ter qualidade nas pessoas, qualidade técnica nas pessoas que estão envolvidas. Não dá para ser voluntário. Então, acho que o grande problema dos nossos times de futebol é o voluntarismo que está envolvido com ele. Não há um objetivo definido do ponto de vista da gestão dos processos como devam acontecer. Se a gente conseguir contribuir para que isso aconteça, eu acho que vamos estar... por exemplo, eu dou um exemplo, o pessoal do Colo-Colo, as pessoas que eu conheci do Colo-Colo, você sente que eles têm muita vontade de produzir resultados, muita vontade. Mas há todo um conjunto de circunstâncias que um time, nas características que ele tem a dificuldade. Mas é um time competitivo, esse time que está lá, certamente não vamos encontrar facilidade,
Não existe qualquer pretensão nossa de achar que vamos ter que jogar com um time que não vai nos causar dificuldade. Estamos muito atentos a isso, sabemos que vamos ter um enfrentamento sério do ponto de vista de campo e vamos ir para campo com a seriedade necessária para fazer um bom jogo e de preferência sem os incidentes que aconteceram no jogo passado. Muito bem, muito obrigado a Carlos Joel. Amanhã eu venho com o publicitário Fernando Passos, que é o vice-presidente da chapa de oposição às eleições do Esporte Clube Bahia. Ele é o meu convidado de amanhã, da chapa de Lúcio Rios, né, que é o candidato a presidente. O Fernando Passos, o publicitário Fernando Passos, um publicitário vitorioso, né, aqui na Bahia. Muita gente o conhece. Ele é o meu convidado de amanhã. Grande abraço a todos, boa noite Bahia, boa noite Brasil, fui!